E aí a gente ficou sabendo, né, que 2 zagueiros não viajam, né, o Davi Luiz e o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, por um trauma, né, que sofreu no último treinamento, não viaja, né, e o Davi Luiz também não viaja. Em contrapartida, o Thiago Maia, que, porra, deu uma canelada absurda no jogador do Botafogo, saiu de bota ortopédica, viajou, né? A gente também tem a volta do Arrascaeta, né? O Arrascaeta voltando, então a gente tá sem o Davi Luiz e o Rodrigo Caio, mas com o Arrascaeta, né? Para esse jogo. E a gente pode. O Davi Luiz, a notícia que se tem é que ele ficou no Rio de Janeiro para se fazer um controle de carga, né? Para dar aquela segurada. E o Rodrigo Caio é uma pancada na perna esquerda durante o último treinamento. Também ficou de fora. Com isso, Alan, a gente tem algumas coisas que a gente pode falar com relação a esse jogo. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Não temos o Davi Luiz, não temos o Rodrigo Caio. Vocês acham que a gente vai de 3 zagueiros? E aí eu trago para vocês a notícia do Vene Casagrande, que eu não sei se foi nessa semana, né? Eu acho que segunda ou terça-feira, que disse que o Pulgar está treinando como zagueiro, né? Treinou algumas sessões como zagueiro. Será que vem o Pulgar para ser esse terceiro zagueiro ou não? A gente vai com 4 ali atrás, com 2 zagueiros, 2 laterais, e aí o Pulgar pode até formar na linha de frente, porque a gente não sabe qual é também a real situação do Thiago Maia, né? O Thiago Maia, pô, há 3 dias atrás, ele saiu com uma bota do estádio, né? Então, assim, queria saber de vocês, primeiramente, isso. Como é que vocês acham que o Sampaoli vai montar esse time? Ele vai continuar nos 3 zagueiros ou não? Ele vem com 4 ali atrás, né? 2 zagueiros e 2 laterais, e aí forma o time mais ou menos num 4-4-2. Queria saber de vocês isso aí. Então, o engraçado é que ninguém mais fala do Pablo, né, cara? Não sei o que houve. O Pablo é meio opção, mas eu acho que ele tá na delegação. Ele está na delegação, ele está na lista de relacionados, e aí eu não escuto mais se falar no Pablo. Não sei se o Pablo não consegue entregar, né, uma saída de bola. A gente sabe que o Pablo tem suas dificuldades. O Pablo, diferente, aí eu vou iniciar uma briga, diferente do Gabigol, né? Pode ser que a gente considere ele um pouco acima do peso, pode ser, né? Sei que é um zagueiro, trata-se de um zagueiro, é um zagueiro mais, né, de porte físico, né, maior e tudo, mas eu não estou entendendo o motivo do Pablo, de repente, estar ali, né, escanteado, sem ter nenhuma das oportunidades. E eu confesso a você, Marcão, que eu gostaria que ele voltasse para um 4-4-2. Eu gostaria que, inclusive, né, para a próxima partida, que vai ser um jogo difícil contra a equipe do Racing, podem ter certeza disso, mas o Racing não consegue ganhar uma vitória há não sei quanto tempo. O Racing vem de resultados muito ruins e tudo mais. Estou cansado de ver isso. Equipes que não venciam há 500 anos, vai lá e consegue tirar um pedaço, né, do Flamengo. Estou cansado de ver isso. Então, a gente tem que ignorar o fato do momento do Racing. É um jogo de Libertadores da América, é um jogo contra um time argentino que, historicamente, é complicado de conseguir, né, vencer, ainda mais jogando dentro da casa do Racing. A gente tem um histórico recente também que nos prova isso, de confrontos contra essa mesma equipe aí, não a mesma equipe do Racing, mas, né, vamos botar assim, o time ali, né, ao mesmo time. E aí, Marcão, sendo muito franco, eu gostaria que ele voltasse para um 4-4-2. E aí fica a pergunta, né? Pô, o Thiago Maia, jamais vou querer um mal do atleta. Que bom que foi apenas um susto. O Thiago Maia ali foi um lance feio, né? Passivo de interpretação, para deixar claro, porque eu já conversei com alguns amigos rubro-negros que acredito que ele deveria ter sido expulso da forma abrupta que ele entrou. Eu entendo que ali é um lance, sim, interpretativo. A Edna poderia ter tomado a decisão de expulsar, como também de não expulsar, como ela fez, porque a perna já estava, ele já tinha feito um movimento para dar um chute forte na bola. O jogador do Fluminense foi mais rápido, conseguiu chegar, adiantou, tomou a bola e aí acabou, infelizmente, tomando um bico ali. Então, é sim interpretativo, tá? O lance da forma que foi. E quando ela vai ao VAR e o VAR acaba indicando que por eles, pela cabine,
eles acreditavam que era um lance passivo de expulsão. Ela deixa claro que não, vai permanecer com amarelo, porque ela tem a mesma leitura que é a que eu estou falando a vocês. Ele já tinha feito o movimento de dar um chute forte na bola. O atleta chegou, dá um toque, e aí ele pega assim de forma até com uma certa violência ali o atleta do Fluminense. Dito isso, Marcão Beton, né, vamos voltar a um 4-4-2, e aí eu gostaria que o Thiago Maia, inclusive, ele ficasse no banco. Não é o que o Sampaoli vem apresentando, vem colocando em campo, mas para mim está cada vez mais claro o quanto fica frágil ainda a equipe do Flamengo jogando com Thiago Maia e Vidal nesse meio de campo. A gente continua vulnerável com esses dois atletas jogando ali pela volância. Então, deveria já o Sampaoli preparar, encontrar algum outro atleta que possa, sim, dar maior sustentabilidade àquele meio de campo, maior pegada, maior competitividade, porque eu acho que a gente fica aí, sim, muito vulnerável. Eu não entendo porque cargas d'água, o Sampaoli que deu oportunidade ao Wesley de poder atuar pela lateral direita, ainda não fez o mesmo com o Igor Jesus. Eu gostaria de ver muito mais do Igor Jesus, e aí, por que não? Quem sabe, o menino conseguindo ter boa apresentação, ele consiga se manter nessa equipe, porque hoje a gente tem uma carência séria nessa equipe com relação ao volante de forte pegada, é o que eu entendo hoje, Marquito. Então, eu ia até passar essa bola para o Renan para falar um pouco também do Igor Jesus, né? A gente pede muito o Igor Jesus baseado num primeiro tempo contra o Fluminense muito bom, e depois ele entra, acho que mais uns 2 jogos ainda com o Vitor Pereira bem, né? Ele entra ali, consegue fazer, pelo pouco tempo que jogou, ele joga bem. O problema, Renan, é que com o Sampaoli ele não jogou 1 minuto, né? Então, assim, tudo bem, o Pulgar também não jogou nenhum minuto com o Sampaoli. Se precisar de alguém na volância ali, eu acho que ele vai de Pulgar. Não seria a minha opção, mas eu acho que ele vai de Pulgar, né? Porque ele não viu o garoto. Mas queria saber de você aí qual opção você acha que o Sampaoli vai usar, se ele vai com 3 zagueiros ou se ele vai de 2 zagueiros, visto que ele tem um problema na volância também, com poucos jogadores também. Cara, assim, a gente sabe que o Sampaoli ele tende a montar o time dele considerando a maneira que o adversário joga. Isso não significa que a maneira que o adversário joga vai prioritariamente condicionar o nosso jogo, mas ele não ignora o confronto que a gente vai enfrentar pela frente. E aí, diante disso, quando a gente olha para as últimas escalações do Flamengo, a gente só vai ver o Flamengo jogando com 2 zagueiros com o Sampaoli no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Maringá. E era um jogo em que o Flamengo estava enfrentando um adversário mais frágil, dentro da própria casa e precisando correr atrás do resultado. Isso significa que você jogar com uma linha de 4 lá com 2 zagueiros é necessariamente mais ofensivo do que jogar com 3 zagueiros? Não necessariamente. Porque pode ser que você, por exemplo, tenha uma linha de 3 defensores, nesses 3 defensores você tenha um volante como o terceiro zagueiro ou até um lateral como um terceiro defensor ali, e isso te dê um pouco mais de liberdade para os alas atacarem. E a gente tem 2 alas que sabem fazer isso bem hoje, que é o Wesley e o Ayrton Lucas, e que por sinal são os únicos da função, né? Então, assim, diante disso, existe uma enorme possibilidade da gente jogar com 3 defensores, não necessariamente 3 zagueiros, e que esse terceiro defensor seja o Pulgar. E essa vai ser acho que a única hipótese da gente ver o Igor Jesus em campo. Se não for dessa maneira, eu também concordo contigo de que o primeiro volante ali, de contenção, mais marcador, vai acabar sendo o Pulgar, porque a gente já começa a perceber no Sampaoli que nesses jogos que tem alguma importância, ele prefere acreditar na experiência de um jogador do que na juventude de uma promessa ali, né? Também a gente tem que lembrar da última coletiva dele, onde ele fala sobre a perda, a desconexão do jogo, a perda de concentração, ou uma desconcentração coletiva. Isso tende a ser menos perceptível num jogador jovem, porque o jogador jovem ele quer aproveitar muita oportunidade, ele tem muita fome de jogar. Então ele vai acabar, de maneira compulsória,
ele vai acabar se mostrar mais concentrado ao jogo pelo fato dele querer correr muito toda hora, de ficar atento na marcação, não querer falhar para não perder uma oportunidade, já que a gente sabe que o preço de uma oportunidade para um jogador que já tem nome para aquele que não tem é diferente. É muito mais fácil você colocar o Matheus França no banco do que colocar, de repente, o Marinho, que é o que a gente está vendo. Então, assim, a única hipótese que eu vejo do Flamengo mudar esse esquema de jogo, é ele conseguir, o Sampaoli conseguir ter aprendido muito rapidamente com os jogos que a gente fez contra o Internacional e contra o Botafogo, né? Porque a nossa melhor partida foi contra o Maringá. A gente tomou 2 gols ali, mas a gente também tem que considerar que um dos gols que a gente toma é um gol contra, assim como foi no jogo da ida, a gente também faz um gol contra do Davi Luiz, e o outro gol é um gol bem fortuito ali, né? Um lance bizarro, onde o cara finaliza, bate na cabeça do outro e encobre o goleiro. Então, assim, foi um jogo que a gente teve até solidez defensiva, apesar dos 2 gols, porque foram gols bizarros, um de bola parada que a gente está habituado a sofrer, que é um problema grave, para mim é um problema tático também. Eu acho que é a maneira que a gente defende a bola parada que está gerando esse tipo de problema. Pode ser que não seja uma instrução do treinador e tenha a tal desconcentração que faça essa bola penetrar na zaga ali e sair um gol do adversário. Mas eu acho que a única hipótese da gente ver o Igor Jesus em campo, e eu queria que o Igor Jesus estivesse em campo, assim como eu queria ver mais o Matheus França, mais o Matheus Gonçalves, ou se vamos supor que ele, não, eu não coloco o Matheus França e o Matheus Gonçalves e boto o Marinho, porque eu considero o Marinho um atacante e os outros 2 como meias. Então coloca o André, experimenta o André, porque o Marinho a gente já viu que não tem como jogar.